Bom, pessoal, meu nome é Rony Alexandro Teles da Silveira, eu sou docente, para o bem e para o mal, sou docente do componente curricular Cultura e Sociedade Brasileira. Bom, isso é apenas um vídeo introdutório para que a gente possa acertar alguns detalhes que provavelmente não ficaram muito claros na matrícula, né? Seguramente não ficaram claros na matrícula. Primeiro deles, muito óbvio, é que o componente curricular é um componente metapresencial, ele é inteiramente metapresencial. Nós não nos encontraremos em nenhum momento desse componente curricular, não temos necessidade disso, né? Esse encontro até pode ocorrer, mas não é uma necessidade do componente, né? Como a Universidade Federal do Sul da Bahia ainda não consegue tornar claro isso durante o processo de matrícula, né? Então, de repente, alguém pode ter se matriculado por engano, enfim, imaginando que fosse um outro tipo de procedimento e pode não ficar contente agora, enfim. Então, acho bom levar isso em consideração. Bom, qual é a metodologia de trabalho, né? Como é que funciona? É muito simples, né? Nós vamos utilizar um texto, basicamente, a capa é esta, tá? Você encontra esse livro no meu site, eu já disponibilizei o link no grupo do Facebook, né? Nós vamos trabalhar então sempre com leitura do texto, né? Eu devo gravar pelo menos um vídeo a cada capítulo, à medida que a discussão avança eu vou disponibilizando os vídeos, né? Pode ser que algum texto, algum capítulo do livro, em função das necessidades, exija mais de um vídeo, portanto farei, né? E algumas atividades de compreensão básica, certo? De qualquer maneira, não se trata, eu não tenho um roteiro pré-determinado. O livro segue como um roteiro muito suave, nós não precisamos, podemos saltar partes, podemos, dependendo da situação e da necessidade que vai surgir nas discussões, e são elas que são a prioridade, elas que vão dar um rumo para o curso. Em função dessas discussões, a gente pode agregar um outro texto que não está no livro, que serviu de referência para o livro, ou um texto que alguém sugira, enfim, isso é uma coisa para se acertar, né? O componente é sobre cultura brasileira e, enfim, dentro desse universo, que é muito vasto, nós vamos ter um componente que tem um roteiro básico, mas ele é muito flexível, né? Já ministrei outros componentes curriculares metapresenciais assim, e aconteceu que, em função da discussão que nós tivemos, foi necessário agregar um vídeo a mais, agregar textos, né, complementares, em função da necessidade que os alunos têm, né? O objetivo do componente, é bom deixar isso claro, o objetivo do componente não é que vocês... nós não temos compromisso com o conteúdo, né? Sei lá, uma quantidade de conteúdos, um conjunto de conceitos que todo mundo deveria saber ao final do componente. Não temos esse tipo de procedimento, que aliás combina muito mal, né, com o projeto da universidade que nós estamos tentando implementar. Então, como é que funciona? Basicamente, você o objetivo do componente é fornecer para você alguns conceitos básicos, e aí, até em função de ser um componente metapresencial, você vai, digamos assim, você vai ter um domínio maior sobre um conjunto de conceitos, outro estudante vai ter domínio sobre outros conceitos diferentes, em função do interesse que você tem, né? Em função do interesse que você tem e da discussão que você se propõe a fazer dentro de um componente que é bastante flexível, né? Então veja que até porque o componente é metapresencial, né, por exemplo, nós podemos acelerar o ritmo, diminuir o ritmo em função das nossas necessidades, basicamente das necessidades dos estudantes, né? Eu sou uma pessoa de poucas necessidades, então nós podemos alterar esse ritmo a todo momento, e também do ponto de vista do conteúdo nós podemos alterá-lo, né? Entende? Dentro daquilo que o componente se propõe, cultura e sociedade brasileira, né? O horizonte é vasto e nós podemos nos aprofundar num assunto, no outro, né? No meu site mesmo tem outros materiais, né? Eu tenho organizado livros sobre filosofia e cultura brasileira há alguns anos, então tem muito material disponível ali. Tem outros que não estão disponíveis, infelizmente, porque são publicações mais antigas e que, por questões contratuais, eu não posso disponibilizar o livro, questões contratuais com a editora, eu não posso tornar o livro público, né? Mas nós não vamos usar esse material. Todo o material que nós precisamos usar, de fato, no componente está disponível no meu site, ok?
Com relação à avaliação, para terminar esse vídeo introdutório, com relação à avaliação, eu fiz um esquema mais ou menos assim. A sua participação no componente, né? Que você evidencia que leu o texto, que assistiu o vídeo e que está capacitado para a discussão e dependendo do seu desempenho na discussão, sempre pelo grupo no Facebook, né, 3 pontos. Né? Então, dos 10 pontos finais da avaliação, 3 pontos por participação. As atividades intermediárias de compreensão, que aí nós vamos acertar, né, eventualmente uma delas a cada capítulo, mais a 2 capítulos, uma avaliaçãozinha dessa, mais uma atividade de compreensão para você me dar um retorno de que você efetivamente está acompanhando, para que eu possa ter uma noção, quem está acompanhando, quem não está, qual é a dificuldade que está ficando para trás, porque não faz sentido você ter um professor disponível para um componente e deixar as coisas escaparem por entre seus dedos, né? É mais para isso. E um trabalho final, que valerá 4 pontos, que você vai fazer o seguinte, né? Você vai, digamos assim, é uma espécie de trabalho em que você demonstra capacidade de lidar com os conceitos que nós estamos trabalhando. Eu não quero que você faça um trabalho para repetir conceito, né? Não é um trabalho para exercício de memória. Você vai usar esses conceitos com os quais nós estamos trabalhando para analisar alguma coisa que você acha pertinente da cultura e da sociedade brasileira. Então você usa o material como você quiser. Eu entendo que conceitos são ferramentas, e ferramentas servem para fazer um trabalho. Né? Então você escolhe, né, o que você quer analisar, né, de que perspectiva você quer analisar e usa os conceitos. Né? Não faz sentido também a gente ficar perpetuamente enrolado nas ferramentas, né, afiando as ferramentas, lidando com os conceitos, preparando os conceitos e não ser capaz de usá-los. Né? Então, me parece também adequado que a gente trabalhe dessa maneira. Né? Então você se apropria dos conceitos e vai usar esses conceitos no trabalho. Né, um trabalho escrito que você vai me entregar no final do componente. O que você não deve fazer de maneira nenhuma, é o meu único critério de avaliação realmente rigoroso, que eu não negocio. Qual é? Que você não me apresente um trabalho ao final do componente sem que eu nunca tenha dado uma opinião sobre ele. Né? Eu entendo, e isso também é um dos princípios da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós estamos trabalhando com avaliação processual. Né? E todos os meus componentes trabalham assim com avaliação processual. Então não faz sentido só no último dia do prazo você me apresentar com um trabalho escrito. Bom, nesse caso eu já te adianto que a sua nota é 0, né? Porque a avaliação processual é a avaliação processual. Supõe que pelo menos a gente tem um processo. O processo tem que ter pelo menos 2 etapas, né? Que eu veja a sua proposta, você me diz, eu quero fazer um trabalho assim, assim, assim. Eu digo, ok. Não, você faz uma primeira versão, me manda, eu leio, faço anotações, te devolvo o material. A partir daí você vai aprimorando o trabalho e vai enviando para mim novamente, né? Desde que efetivamente você aprimore o trabalho, porque isso também é um problema nesse tipo de avaliação, que às vezes os estudantes, eu realmente não sei porque tomam essa atitude, me devolvem o trabalho numa segunda vez exatamente com os mesmos erros, né, as mesmas observações não revistas que eu fiz da primeira vez. Então não faz sentido. Então é avaliação processual, né? Então exige que você reveja o trabalho, que você amadureça o trabalho, que você pense, que você corrija as deficiências do trabalho, que é da natureza do trabalho intelectual, né? Não é porque eu tenho a minha idade, por exemplo, que eu não faço um texto várias vezes enfim, refaço, corrijo os erros que ele vai apresentando, e então até que o texto fique razoavelmente legível para outras pessoas. Isso faz parte do trabalho. Então, avaliação processual é isso, não tem nenhum mistério nisso. Então, por favor, não me entregue trabalho se você não fez o trabalho nunca. Não, então, nem entregue. Né? Entregue um trabalho, vá pensando, né? Nós temos tempo para fazer isso, inclusive parece que depois eu tenho que dar uma ajeitada no calendário. Nós temos um intervalo de férias durante o componente, esse período nós podemos usar para elaborar um trabalho, né, um pouco mais razoável, então ele tem tempo para ser amadurecido, né, ok? E qualquer outra dúvida adicional que vocês tiverem, né, com relação ao componente, façam contato através do grupo. Sim, outro detalhe, né, o e-mail que eu uso, pessoal, é o e-mail que eu disponibilizei no grupo do Facebook, tá? A universidade cadastrou, primeiro, criou um e-mail, a revelia, desse que vos fala,
criou um e-mail à revelia e esse e-mail está disponível no Siga. Eu não faço nem ideia que e-mail é esse, às vezes as pessoas me enviam trabalhos para esse e-mail, né? Não usem o e-mail que tem o FSB no endereço. Eu não uso esse e-mail. O meu e-mail é o e-mail do Gmail, ronefilosofia@gmail.com.br. Não tem como. É ronefilosofia@gmail.br. Ok? Está lá no grupo, certo? E qualquer dúvida a gente resolve por e-mail ou pelo grupo, ok? No mais é isso, né? Bem-vindo, eu espero que seja proveitoso para vocês, né? É um componente muito flexível, né? Já é metapresencial, nós podemos avançar em velocidades diferentes, né? Podemos aprofundar aspectos que interessem a vocês, né? Nós temos, como eu disse, nós temos o roteiro, que é o livro, e fora do roteiro nós podemos usar, né, introduzir assuntos, até porque o momento político brasileiro, por exemplo, é um prato feito para a gente discutir, né, introduzir essa discussão no componente, claro, dentro daquilo que for pertinente ao desenvolvimento do componente, sempre tendo em vista um certo fluxo de informações, né, que tem uma certa lógica. Ok? Então, até a próxima, ok? Nos vemos em breve. Bom, pessoal, meu nome é Rony Alexandre Teles da Silveira, eu sou docente, para o bem e para o mal, sou docente do componente curricular Cultura e Sociedade Brasileira. Bom, isso é apenas um vídeo introdutório, para que a gente possa acertar alguns detalhes que provavelmente não ficaram muito claros na matrícula, né? Seguramente não ficaram claros na matrícula. O primeiro deles, muito óbvio, é que o componente curricular é um componente metapresencial. Ele é inteiramente metapresencial. Nós não nos encontraremos em nenhum momento desse componente curricular. Não temos necessidade disso, né? Esse encontro até pode ocorrer, mas não é uma necessidade do componente, né? Como a Universidade Federal do Sul da Bahia ainda não consegue tornar claro isso durante o processo de matrícula, né? Então, de repente, alguém pode ter se matriculado por engano, enfim, imaginando que fosse um outro tipo de procedimento e pode não ficar contente agora, enfim. Então, acho bom levar isso em consideração. Bom, qual é a metodologia de trabalho, né? Como é que funciona? É muito simples, né? Nós vamos utilizar um texto, basicamente, a capa é esta, tá? Você encontra esse livro no meu site, eu já disponibilizei o link no grupo do Facebook, né? Nós vamos trabalhar então sempre com leitura do texto, né? Eu devo gravar pelo menos um vídeo a cada capítulo, à medida que a discussão avança eu vou disponibilizando os vídeos, né? Pode ser que algum texto, algum capítulo do livro, em função das necessidades, exija mais de um vídeo, portanto farei, né? E algumas atividades de compreensão básica, certo? De qualquer maneira, não se trata, eu não tenho um roteiro pré-determinado. O livro segue como um roteiro muito suave, nós não precisamos, podemos saltar partes, podemos, dependendo da situação e da necessidade que vai surgir nas discussões, e são elas que são a prioridade, elas que vão dar um rumo para o curso. Em função dessas discussões, a gente pode agregar um outro texto que não está no livro, que serviu de referência para o livro, ou um texto que alguém sugira, enfim, isso é uma coisa para se acertar, né? O componente é sobre cultura brasileira e, enfim, dentro desse universo, que é muito vasto, nós vamos ter um componente que tem um roteiro básico, mas ele é muito flexível, né? Já ministrei outros componentes curriculares metapresenciais assim, e aconteceu que, em função da discussão que nós tivemos, foi necessário agregar um vídeo a mais, agregar textos, né, complementares, em função da necessidade que os alunos têm, né? O objetivo do componente, é bom deixar isso claro, o objetivo do componente não é que vocês... nós não temos compromisso com o conteúdo, né? Sei lá, uma quantidade de conteúdos, um conjunto de conceitos que todo mundo deveria saber ao final do componente. Não temos esse tipo de procedimento, que aliás combina muito mal, né, com o projeto da universidade que nós estamos tentando implementar. Então, como é que funciona? Basicamente, você o objetivo do componente é fornecer para você alguns conceitos básicos
E aí, até em função de ser um componente metapresencial, você vai, digamos assim, você vai ter um domínio maior sobre um conjunto de conceitos, outro estudante vai ter domínio sobre outros conceitos diferentes, em função do interesse que você tem, né? Em função do interesse que você tem e da discussão que você se propõe a fazer dentro de um componente que é bastante flexível, né? Então veja que até porque o componente é metapresencial, né, por exemplo, nós podemos acelerar o ritmo, diminuir o ritmo em função das nossas necessidades, basicamente das necessidades dos estudantes, né? Eu sou uma pessoa de poucas necessidades, então nós podemos alterar esse ritmo a todo momento, e também do ponto de vista do conteúdo nós podemos alterá-lo, né? Entende? Dentro daquilo que o componente se propõe, cultura e sociedade brasileira, né? O horizonte é vasto e nós podemos nos aprofundar num assunto, no outro, né? No meu site mesmo tem outros materiais, né? Eu tenho organizado livros sobre filosofia e cultura brasileira há alguns anos, então tem muito material disponível ali. Tem outros que não estão disponíveis, infelizmente, porque são publicações mais antigas e que, por questões contratuais, eu não posso disponibilizar o livro, questões contratuais com a editora, eu não posso tornar o livro público, né? Mas nós não vamos usar esse material. Todo o material que nós precisamos usar, de fato, no componente está disponível no meu site. Ok? Com relação à avaliação, para terminar esse vídeo introdutório, com relação à avaliação, eu fiz um esquema mais ou menos assim. A sua participação no componente, né? Que você evidencia que leu o texto, que assistiu o vídeo e que se está capacitado para a discussão, e dependendo do seu desempenho na discussão, sempre pelo grupo no Facebook, né, 3 pontos. Né? Então, dos 10 pontos finais da avaliação, 3 pontos por participação. As atividades intermediárias de compreensão, que aí nós vamos acertar, né, eventualmente uma delas a cada capítulo, mais a 2 capítulos, uma avaliaçãozinha dessa, mais uma atividade de compreensão para você me dar um retorno de que você efetivamente está acompanhando, para que eu possa ter uma noção, quem está acompanhando, quem não está, qual é a dificuldade que está ficando para trás, porque não faz sentido você ter um professor disponível para um componente e deixar as coisas escaparem por entre seus dedos, né? É mais para isso. E um trabalho final, que valerá 4 pontos, que você vai fazer o seguinte, né? Você vai, digamos assim, é uma espécie de trabalho em que você demonstra capacidade de lidar com os conceitos que nós estamos trabalhando. Eu não quero que você faça um trabalho para repetir conceito, né? Não é um trabalho para exercício de memória. Você vai usar esses conceitos com os quais nós estamos trabalhando para analisar alguma coisa que você acha pertinente da cultura e da sociedade brasileira. Então você usa o material como você quiser. Eu entendo que conceitos são ferramentas, e ferramentas servem para fazer um trabalho. Né? Então você escolhe, né, o que você quer analisar, né, de que perspectiva você quer analisar e usa os conceitos. Né? Não faz sentido também a gente ficar perpetuamente enrolado nas ferramentas, né, afiando as ferramentas, lidando com os conceitos, preparando os conceitos e não ser capaz de usá-los. Né? Então, me parece também adequado que a gente trabalhe dessa maneira. Né? Então você se apropria dos conceitos e vai usar esses conceitos no trabalho. Né, no trabalho escrito que você vai me entregar no final do componente. O que você não deve fazer de maneira nenhuma, é o meu único critério de avaliação realmente rigoroso, que eu não negocio. Qual é? Que você não me apresente um trabalho ao final do componente sem que eu nunca tenha dado uma opinião sobre ele. Né? Eu entendo, e isso também é um dos princípios da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós estamos trabalhando com avaliação processual. Né? E todos os meus componentes trabalham assim com avaliação processual. Então não faz sentido só no último dia do prazo você me apresentar com um trabalho escrito. Bom, nesse caso eu já te adianto que a sua nota é 0, né? Porque a avaliação processual é a avaliação processual. Supõe que pelo menos a gente tem um processo. O processo tem que ter pelo menos 2 etapas, né? Que eu veja a sua proposta, você me diz, eu quero fazer um trabalho assim, assim, assim. Eu digo, ok. Não, você faz uma primeira versão, me manda, eu leio, faço anotações, te devolvo o material. A partir daí você vai aprimorando o trabalho e vai enviando para mim novamente, né? Desde que efetivamente você aprimore o trabalho, porque isso também é um problema nesse tipo de avaliação, que às vezes os estudantes, eu realmente não sei porque tomam essa atitude, me devolvem o trabalho numa segunda vez exatamente com os mesmos erros, né, as mesmas observações
não revistas, que eu fiz da primeira vez. Então não faz sentido. Então é avaliação processual, né? Então exige que você reveja o trabalho, que você amadureça o trabalho, que você pense, que você corrija as deficiências do trabalho, que é da natureza do trabalho intelectual, né? Não é porque eu tenho a minha idade, por exemplo, que eu não faço um texto várias vezes e enfim, refaço, corrijo os erros que ele vai apresentando, e então até que o texto fique razoavelmente legível para outras pessoas. Né? Isso faz parte do trabalho. Então, avaliação processual é isso, não tem nenhum mistério nisso. Então, por favor, não me entregue trabalho se você não fez o trabalho nunca. Não, então, nem entregue. Né? Entregue um trabalho, vá pensando, né? Nós temos tempo para fazer isso, inclusive parece que depois eu tenho que dar uma ajeitada no calendário. Nós temos um intervalo de férias durante o componente, esse período nós podemos usar para elaborar um trabalho, né, um pouco mais razoável, então ele tem tempo para ser amadurecido, né, ok? E qualquer outra dúvida adicional que vocês tiverem, né, com relação ao componente, façam contato através do grupo. Ah, sim, outro detalhe, né, o e-mail que eu uso, pessoal, é o e-mail que eu disponibilizei no grupo do Facebook, tá? A universidade cadastrou, primeiro, criou um e-mail, a revelia, desse que vos fala, criou um e-mail à revelia e esse e-mail está disponível no Sigla. Eu não faço nem ideia que e-mail é esse, às vezes as pessoas me enviam trabalhos para esse e-mail. Né? Não usem o e-mail que tem o FSB no endereço. Eu não uso esse e-mail. O meu e-mail é o e-mail do Gmail, ronefilosofia@gmail.com.br. Não tem como. É ronefilosofia@gmail.br. Ok? Está lá no grupo, certo? E qualquer dúvida a gente resolve por e-mail ou pelo grupo, ok? No mais é isso, né? Bem-vindo, eu espero que seja proveitoso para vocês, né? É um componente muito flexível, né? Já é metapresencial, nós podemos avançar em velocidades diferentes, né? Podemos aprofundar aspectos que interessem a vocês, né? Nós temos, como eu disse, nós temos o roteiro, que é o livro, e fora do roteiro nós podemos usar, né, introduzir assuntos, até porque o momento político brasileiro, por exemplo, é um prato feito para a gente discutir, né, introduzir essa discussão no componente, claro, dentro daquilo que for pertinente ao desenvolvimento do componente, sempre tendo em vista um certo fluxo de informações, né, que tem uma certa lógica. Ok? Então, até a próxima, ok? Nos vemos em breve.